tarde de formação, cujo tema será Padre Antônio Vieira em Belém, entre história e literatura, com um toque de geografia. Depois eu digo por quê. Recordo, como eu faço em cada ocasião, apresentando o conferencista e o tema. Essa conferência faz parte do 5º ciclo de Conferência das Mercês. Já tivemos a primeira no dia 7 de maio, semana passada. O Dr. Mário da Silva Ribeiro nos falou sobre filosofia, a relação entre lei natural e direitos humanos. Na sexta-feira passada, tivemos uma aula sobre o Barão do Marajó e a Belém Imperial. Foi bem interessante, eu particularmente gostei muito. Se Deus quiser, deu certo gravar essa aula. Ao contrário de outras aulas que a gente não conseguiu gravar, essa deu certo. E a gente vai disponibilizar na internet em breve. E hoje vamos falar do tema já apresentado, Padre Antônio Vieira em Belém, entre história e literatura. Na sexta-feira que vem, o professor Dr. Silvio Ferreira Rodrigues, diretor da escola da UFPA, da escola modelo, da escola de educação da UFPA, o antigo NPI, vai nos falar de Domenico De Angelis e as artes na Belle Époque. Vai nos brindar com uma conferência também muito interessante. Também estamos muito desejosos de aprender com aquilo que ele vai nos oferecer. A nossa cara professora Nazaré Sarges vai nos falar do grande Antônio Lemos e do seu elogio a essa figura eclesiástica muito interessante também da nossa cidade, ou seja, o Frei Caetano Brandão. E, finalmente, o nosso amigo também, professor Dr. Jonas Arraes, vai nos falar do Carlos Gomes na Belle Époque, aqui em nossa cidade, a partir também de todo o know-how que ele adquiriu, preparando um belíssimo livro, belo em todos os sentidos, inclusive estético, né? Realmente é uma apresentação muito bonita da sua obra. E nós vamos iniciar, como fazemos normalmente, rezando hoje um Pai Nosso, né? Às vezes eu me atrevo a cantar, mas hoje eu vou só rezar o Pai Nosso mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não vou roubar o tempo de vocês apresentando o currículo do conferencista, como normalmente eu faço. Sou eu, conferencista, como vocês sabem. Então, o currículo é conhecido por muitos e também é acessível a todos aí na internet, como vocês sabem também. Mas quero começar essa conferência dizendo que a ideia dessa conferência nasceu de uma outra conferência que a gente teve aqui. Quando a gente convidou a professora, a doutora Marília Estupiaçu para estar conosco, e ela nos falou, então, do Padre Antônio Vieira, com uma competência que as suas publicações deixam clara, nasceu a vontade de falar um pouquinho sobre o que foi que o Padre Antônio Vieira publicou, por assim dizer,
proclamou o que ele escreveu aqui na nossa cidade de Belém. Porém, essa tarefa se mostrou mais árdua do que o imaginado. Por isso eu tive que redimensioná-la, tornando-a mais humilde para esta ocasião. E vou me referir a isso daqui a pouquinho. Mas na oportunidade em que ouvimos a professora Marília Estupiaçu, ela fez menção aos elogios que o Fernando Pessoa, não só uma vez, mas diversas vezes na sua obra, fez ao padre Antônio Vieira, do ponto de vista literário. E aí eu escolhi um pequeno poema, já que ele é tão conhecido como nobre poeta, para ilustrar o início desta nossa conferência. Recordo que essa obra se encontra também no final de um dos livros da professora Marília Estupiaçu, esse poema. No caso, a obra A Palavra Divina na Surdez do Rio Babel. Na parte final, ela oferece vários textos de diversas proveniências sobre o padre Antônio Vieira, colocando em relevo a sua grandeza literária. E entre eles se encontra esse poema, que a gente lê sabendo que vamos trair a grandeza do poeta, mas de toda forma nos atrevemos a fazê-lo. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Nos mostrou o céu. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge prenúncio claro de luar. El Rei Dom Sebastião. Todo mundo conhece a influência do sebastianismo, né? Na obra de Vieira. Mas não é um luar. É luz e etéreo. É um dia. E no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doira às margens do Tejo. É um outro tema, vamos assim dizer, profético-político, que é muito presente na obra do Antônio Vieira, a história do Quinto Império. Um pouco de história, não me atrevo a aprofundar demais, dadas as presenças ilustres dos nossos professores de história aqui, mas é importante a gente sempre situar o autor, ou no caso o padre, que também é autor, na sua história. Falemos um pouquinho dos jesuítas. Nós sabemos que eles foram fundados em 1530. Entre 1545 e 1563 nós temos o Concílio de Trento. Isso é importante porque, sim, os jesuítas chegaram aqui nesse período do Concílio de Trento e, evidentemente, a atualização do Concílio de Trento na obra dos jesuítas talvez seja bem mais rápido do que na hierarquia episcopal no Brasil. 1553, ou melhor, entre 49 e 50, um primeiro colégio é fundado em Salvador. Esse colégio, só esse tema já seria fantástico, porque, na verdade, a gente chama de colégio, mas ele evolui na direção de uma faculdade, na direção de uma pequena universidade. Aquilo que nos foi negado, né, durante o período colonial, termos uma universidade aqui no Brasil, e que, graças ao bom Deus e sorte daqueles que a tiveram, aconteceu na América Espanhola. São Domingos, ainda nos anos 30 do século XVI, Peru, México, 1551, temos as fundações dessas universidades. O Brasil, a coroa portuguesa sempre se negou a aprovar as universidades, que de fato, no fundo, já existiam. Esses colégios dos jesuítas, eles tinham o mesmo ordo de estudos de Évora. Ou seja, em Salvador e no Rio de Janeiro se formava em filosofia e teologia com a mesma formação, mesmos livros,
tudo igual à Universidade de Évora. Infelizmente, nunca teve o status reconhecido pela colônia, mas os diplomas vinham clandestinamente, dados pela Universidade de Évora. José de Anchieta chega ao Brasil. Nós temos no Rio de Janeiro, 1640, os mercedários chegando aqui e os jesuítas sendo mandados embora do Rio de Janeiro, porque eram acusados de defender demais os indígenas, um problema que a gente vai ver em 1661, acontecendo aqui também na província de Belém, do Grão-Pará, do Maranhão, toda essa terra tão nossa e tão bonita. Em 1553, eles voltam para o Rio de Janeiro, depois de 13 anos, e nessa mesma época o Padre Vieira está chegando aqui no norte do Brasil. São expulsos em 1759, um prenúncio da expulsão sucessiva dos mercedários. Em 1773, a dissolução da ordem pelo Papa Clemente XIV, Bula Dominus ac Redentor, e a restauração vem logo cerca de 40 anos depois, com o Papa Pio VII, e mais tarde os jesuítas vão retornar ao Brasil, como sabemos. Padre Vieira nasce em 1608. Por que é importante dizer isso? Porque nós estamos, do ponto de vista da formação acadêmica, é um tempo fantástico na Península Ibérica. Século XVI, as melhores universidades da Europa estão na Península Ibérica, inclusive em Portugal. Coimbra e Évora fazem parte desse hall das grandes universidades. E a formação dos jesuítas, ela é de altíssimo nível. E por que eu digo isso? Porque o Padre Antônio Vieira, você deve estar pensando, mas ele não estudou lá. É verdade, ele estudou aonde? Aqui, no Brasil, em Salvador e Recife, depois. E ele teve uma formação tão boa que ele se destacava como pregador, como teólogo, em qualquer lugar do mundo. Encantou o rei, João IV, se tornou até agente diplomático do monarca português. E esse papel político do Padre Antônio Vieira, os historiadores são muito mais competentes nesse aspecto do que eu. Mas do ponto de vista teológico, não é que eu valorize tanto quando eu estudo o Padre Antônio Vieira. Acho que a história foi o que foi, mas talvez se ele tivesse se entregado um pouco menos à política, talvez a sua obra fosse mais valorizada hoje em outros aspectos. Mas bem, ordenado padre em Salvador, depois de ter estudado ali os primeiros estudos, tem um colégio em Salvador, para quem não conhece, o Colégio Antônio Vieira, aonde ficavam os jesuítas na época. Eu tive a oportunidade de morar lá perto por um ano, então conheço muito bem esse colégio também. Depois ele continua os estudos filosófico-teológicos dele em Olinda e é ordenado em Salvador em 1635. Se torna, com 30 anos, professor de teologia no Colégio de Salvador. Isso aqui é um ponto interessante também. Os estatutos das universidades europeias, normalmente, limitavam a idade, colocavam uma idade mínima para professor. Era 35 anos. E claro que estamos numa situação de missão aqui no Brasil, diferente, uma série de elementos que tornam mais bela essa análise, mas é interessante ele ter apenas 30 anos e receber o título. Ele recebe o título de leitor em teologia. Muito jovem ainda, dado o seu talento. Em 1640, mercedário chegando aqui, ele vai defender, por assim dizer, o nosso Brasil num sermão
em que ele ataca aquilo que os holandeses vieram fazer no nosso país contra as armas portuguesas. Mas não é só política, não, é religião também, como a gente sabe, calvinistas e católicos. Ele levanta a espada da fé também. Em 1641, o padre Vieira e o padre Simão de Vasconcelos, acabou a coroa, a União Ibérica, né? A união das coroas portuguesa e espanhola. E o padre Vieira e o padre Simão de Vasconcelos vão acompanhar Dom Fernando de Mascarenhas para, em Lisboa, jurar obediência ao novo rei de Portugal. E ali ele vai conhecer Dom João IV, essa amizade que vai marcar uma parte da sua vida e vai lhe capacitar a exercer um papel de primeira grandeza na nossa região. Ele vai ser pregador, confessor ali na corte, na Capela Real, vai representar os interesses da coroa junto à Holanda, França, Itália, e mais tarde, que é o que nos interessa, volta para o Brasil, mas volta para essa província jovem, cheia de desafios, que precisa ser confirmada no seu papel de educação, no seu papel de paróquias, de catequese, de trabalho com os indígenas, de expansão também do terreno de domínio da coroa portuguesa, porque essas duas coisas andavam juntas. E ele começa a sofrer as primeiras denúncias que o levarão mais tarde a enfrentar a Inquisição. Bom, vai ser expulso em 61, como sabemos. Em 65 ele enfrenta a Inquisição, é preso. Por sinal, tem um livro muito interessante, recente, e que eu acho que eu não desci ele, mas eu pego no intervalo se quiserem, que é de uma professora de São Paulo, judia, que escreve, foi a professora Amarilis que me mandou a notícia, eu comprei o livro e li, que mostra que está se estudando agora as raízes judaicas do padre Antônio Vieira, como ele defendia os judeus em todas as oportunidades em que eram necessárias. Então ela faz um trabalho ainda, diria, que merece ser aprofundado, mas que é muito interessante, mostrando essa face filo-judaica do padre Antônio Vieira, eventualmente, inclusive, com a possibilidade de ter uma ascendência judaica. Depois de ter sido anistiado e voltado para Portugal, começa a publicar seus sermões e, vivendo um ostracismo com as mudanças na corte em Portugal, resolve voltar para o Brasil e para a sua Salvador, onde ele continua a organizar os seus sermões até vir a falecer. E aí eu disse que tinha uma pontada de geografia na nossa conferência de hoje, porque eu encontrei um artigo muito interessante alguns meses atrás, escrito por um intelectual paraense, que foi membro da Academia Paraense de Letras, que é esse que está aqui no círculo. Mas não passou? Não. Esse aqui que está nesse círculozinho vermelho. Se chama Eidorf Moreira. E essa figura, ele escreveu sobre várias coisas, mas ele era conhecido como geógrafo. E aí ele se interessa por literatura, por exemplo, ele escreve sobre Euclides da Cunha, e ele também vai escrever sobre o padre Antônio Vieira, sobre os sermões feitos em Belém. A análise dele é bem interessante, porque ele procura a Amazônia nos sermões dele. Ele procura ecos da nossa cidade, da nossa cultura, e ele fica um pouco frustrado, porque tem muito pouco. E ele vai entender isso razoavelmente
dizendo que nas homilias, nos seus sermões, o padre Antônio Vieira não era uma realidade só aqui em Belém. Quando ele estava em Salvador ou na Europa, ele não se interessava muito pelos elementos geográficos, de flora e fauna, de uma região onde ele estivesse pregando. Ele se atinha mais ao mistério celebrado liturgicamente, oportunidade para o seu sermão, e relacionava isso com questões mais de tipo sociopolíticas, do que exatamente contexto ecológico ou cultural. Bom, ele é bem interessante, ele escreveu uma pequena obra, um opúsculo, sobre isso, que eu considero uma leitura muito interessante. E eu peguei um artigo do Geraldo Mártires Coelho, da UFPA de 2016, que faz um belíssimo resumo dessa obra, que também na internet se encontra e pode ser facilmente digerido pelo nosso interesse intelectual. Uma frase dele me pareceu muito interessante, essa daqui. Ele diz o seguinte: do ponto de vista da sociocultural, me perdoe, porque eu adaptei o texto, Vieira é a maior figura da história paraense em seus primórdios. Essa é uma afirmação forte, né? Evidentemente, mas que merece ser confrontada com outras possibilidades. Mas, de certo modo, do ponto de vista literário, na época não tem ninguém que se compare a ele. Esse é um fato. Durante os 8 anos e meses em que esteve no norte do Brasil, ele permaneceu a maior parte no Pará, apesar da sede da província ser em São Luís, onde chegou pela primeira vez no dia 5 de outubro de 1653 e ficou até 1661, como bem sabemos, já foi dito isso. Bom, aqui, professora Nazaré Sarges vê ao lado, quase do lado dele, também a figura da anunciada Chaves, né? Já que temos uma tese doutoral aí, vindo nessa direção. Que maravilha. E aqui eu faço uma observação também, porque ele fala da defesa dos indígenas, que é um fato, na obra do padre Antônio Vieira. É inquestionável essa defesa, porque a quantidade de textos é imensa, e a quantidade de pareceres também. Mas eu queria situá-la no contexto da história, porque tem uma linha que une alguns autores que às vezes a gente não consegue elaborar isso. Como eu estudo isso, eu penso que eu posso dar uma contribuição, né? Já dei curso sobre esse autor, por exemplo, da Escola de Salamanca. Então, nós temos o Francisco de Vitória, que é o grande nome da Escola de Salamanca na primeira metade do século XVI. Ele revoluciona os estudos nessa universidade de referência, que vai servir de modelo para o México, como eu já disse, mas também para as Filipinas, que vai servir de modelo para outras universidades europeias e americanas também. Então, é um modelo de sucesso que é exportado. Francisco de Vitória, ele vai elaborar a teoria que depois vai se tornar prática e popularizada pela figura de Bartolomeu de las Casas. Então, essa figura, quando a gente lê Bartolomeu de las Casas, é fantástico, porque ele defende a questão dos indígenas junto à monarquia espanhola, mas quem conhece os textos, a literatura que tem por detrás, reconhece nos argumentos sempre a mão do Francisco de Vitória. Ou seja, ele citava literalmente o professor de Salamanca para defender os indígenas diante dos questionamentos que existiam na corte espanhola. E um detalhe, um dos seus alunos foi Manuel da Nóbrega. Justamente depois de ter estudado em Salamanca, vai vir para o Brasil. Por isso essa defesa dos indígenas, ela não é uma coisa apenas do padre Antônio Vieira. Ela já começa a se desenvolver com falhas, com limites,
mas já no início da presença dos jesuítas aqui. Essa temática, tem muita literatura sobre isso, mas depois quem tiver interesse pode dar uma procurada aqui, vai encontrar mais alguma coisa daquilo que já conhece provavelmente. Bom, isso aqui é Bartolomeu de Las Casas, essa aqui é uma outra imagem um pouco, talvez, encenada, né? De um jesuíta que foi morto, isso é fato, por indígenas, e que o seu corpo é resgatado, e dentre eles você nota Manuel da Nóbrega, que era o responsável por tudo isso. Era um peso, né, para ele, imagino, enfrentar essa responsabilidade. Bom, quando a gente fala de sermão, que vai ser a nossa atenção, por quê? Porque eu disse que na literatura a gente poderia falar das cartas do Padre Antônio Vieira, escritas aqui de Belém, ou do Pará, por exemplo. Tem escritos que ele escreveu em Cametá, para dar um exemplo. Interessantíssimos, por exemplo. O Eidorf Moreira, ele bota em relevo isso. Só que ficaria muito grande a nossa proposta de apresentação de algo da sua literatura. As suas cartas existem, me parece ainda, controvérsias. Então tem cartas que a gente não sabe de onde ele escreveu exatamente. Está no período em que ele está entre o Maranhão e o Pará, mas a gente não tem certeza de onde ele escreveu. Exigiria um estudo mais aprofundado, o que fugiria do objetivo dessa conferência simples aqui, nesse ciclo. Mas é um desafio para pensar no futuro. Então eu pensei em concentrar sobre os sermões. A ideia veio do Eidorf Moreira. Então eu pensei em pegar 5 sermões, 4 produzidos em Belém e 1 feito em Portugal logo depois da expulsão, que eu realmente achei fantástico. Mas depois digo por quê. E é interessante a gente, para saborear os seus sermões, é interessante a gente ver como eles se organizam. Eles não são parágrafos jogados ao vento. Eles estão muito bem organizados, como era típico da época. Com um exórdio, que eu, sinceramente, reputo o Padre Antônio Vieira como impressionante nos seus exórdios. Ele consegue chamar a atenção, envolver as pessoas que estão num determinado local com 1 ou 2 parágrafos de um modo impressionante, porque é muito interessante o modo dele de introduzir a temática. A partir da liturgia, a partir do Evangelho, mas já dizendo o tema que ele quer desenvolver. A narração, ele vai apresentar, logo depois, aprofundar um pouco os textos bíblicos, que vão servir de base para o caminho, e como esse tema vai ser desenvolvido. A divisão das sessões, seus sermões são muito bem divididos, impressionante a clareza de ideias, a lógica por detrás desse tipo de procedimento literário. Depois ele busca dar uma confirmação no estilo bem tomasiano, tomista. Ele apresenta uma tese, depois ele tenta confutar a tese, depois ele aprofunda e dá a conclusão. Então ele apresenta, de certa forma, a tese na metade do sermão. Quem lê São Tomás de Aquino vê exatamente essa ideia. Na metade da questão da Suma, nós temos a resposta, ou seja, o desenvolvimento mais claro do tema. Existe também uma confutação, ou seja, argumentos contrários, dialética escolástica, e, finalmente, que são derrubados um por um, aparentes contradições que ele vai analisando e vai mostrando que, na verdade, não se sustentam. E um epílogo que também é normalmente muito parenético, ou seja, indicativo para a nossa vida. Ele dá uma mensagem para a gente colocar em prática saindo da igreja. Esses sermões todos foram feitos na igreja matriz. Evidentemente ela não era assim tão bonita. Imagina que ele fez obras de arte
e numa igreja muito humildezinha, provavelmente ainda sem pintura, provavelmente ainda muito, assim, pobrezinha mesmo, era uma paróquia, não era catedral. Uma paróquia simplérrima, da diocese de Recife, para ser mais preciso. E, bom, num lugarejo que às vezes até ele exagera, né? O Eidolfo Moreira diz que ele fala de 80 habitantes, de algumas choupanas. Claramente ele é uma figura de linguagem, essa, para mostrar o quão pequenina Belém fosse na época, diante, por exemplo, da metrópole. Então os 4 sermões são esses, 3 são pascais, um é dedicado a Nossa Senhora da Graça, patrona da paróquia, e o último é feito em Portugal, falando da expulsão dos jesuítas dessa região. Fogo. É muito interessante como ele quer botar fogo lá nos ouvintes dele. O primeiro sermão, esse da 8ª, ele é bem interessante porque ele, no meio da Páscoa, ele pega um tema muito, vamos assim dizer, da realidade do colono, que levou o colono a uma decepção, e diz assim: olha, você que está decepcionado, não fique assim não. Hoje tem uma boa notícia, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E qual era o problema? O problema é que, e o Pedro Teixeira entra nessa história, porque o Baena, quando ele vai comentar isso aqui, a situação, ele vai dizer assim, esse discurso, né? Ele vai dizer assim: Padre Vieira discursou largamente, mostrando quanto eram prejudiciais as minas de ouro e prata. Então o governo queria o quê? O governo queria ajudar a explorar melhor essa terra, queria que os colonos fossem procurar minerais, ouro e prata, em lugares propícios. E eles vão então para o rio Pacajá, aqui no nosso Pará. E aí tinham dito que lá tinha ouro, e procura, e nada de ouro. Nada de ouro. Então o pessoal ficou abatido. Eles imaginavam que iam ficar ricos. E não teve dinheiro, não teve riqueza, não teve nada. E aí o padre Antônio Vieira usa tudo isso e começa, olha como ele começa o sermão, que coisa linda. Vamos deliciar-nos ouvindo o padre Vieira. Em um dia tão alegre como o da Páscoa, em que pela gloriosa ressurreição de Cristo, Redentor nosso, se revogou com a mesma glória a antiga sentença de morte, fulminada contra Adão e Eva, digna coisa de admirar é que nem nas filhas de Eva, nem nos filhos de Adão, se achem efeitos de alegria. Então ele diz, vejam, hoje é o dia da vitória, da ressurreição. E aqueles que não conhecem ainda que Jesus ressuscitou, não estão nessa alegria. Ele está falando aqui de evangelização. Porque para ele todo mundo deve ter a oportunidade de conhecer a alegria da ressurreição de Cristo, mesmo que cada pessoa sendo livre possa dizer sim, não, mais ou menos, hoje não, amanhã talvez. Cada um tem a sua resposta. Amanheceu o sol neste formoso dia, mais arraiado que nunca, acrescentando tantos raios a seus naturais esplendores. Eu estou quase vendo esse sol, né? Quando nasce o sol aqui em Belém, e no final da manhã vai ficando essa cena aqui do Padre Antônio Vieira se refaz, né? Como nós dizemos, um sol para cada cabeça, né? Quando nasceu, achou a terra orvalhada das lágrimas de Madalena, como se ela fora a aurora daquele dia. Mulher, por que choras? Ou seja, quando ele ressuscitou, tinha alguém que chorava. Quem é a Madalena? A Madalena é o povo que está depressivo,
deprimido, não encontraram ouro, estão tristes. Por que choras, ó mulher? Vai dizer o anjo. E aí ele vai usar essa expressão para dizer, olha, vocês não encontraram ouro, estão chorando, mas por que choram? Tem algo maior do que o ouro, tem algo melhor do que o ouro. Nós temos a boa nova da ressurreição. E quando se ia pôr, achou a tristeza dos 2 discípulos de Emaús, ele também vai ligar com os discípulos de Emaús que estão saindo tristes de Jerusalém, porque não viram o ressuscitado. E ele aproveita essa tristeza de Madalena, a tristeza dos discípulos de Emaús, para dizer, talvez vocês também estejam tristes, vamos mudar esse cenário com Cristo ressuscitado. E então ele vai desenvolver o sermão dele, mostrando como a decepção com o ouro não encontrado na terra aqui de baixo pode nos fazer encontrar um ouro mais precioso numa terra lá de cima. Tais considero os senhores nesta ocasião, ou tais são ainda que se não considerem, as causas que parece nos fizeram menos alegres estas Páscoas, as quais eu desejo a todos, e para todos peço a Deus, tão liberais dos bens do céu, e também dos que não são do céu, quando o mesmo Senhor sabe que nos convém. Foram-se buscar debaixo da terra as minas de ouro ou de prata, e não se tendo achado depois de tanto trabalho, assim como as Marias se desconsolaram de verem malogradas as suas diligências, as suas prevenções ainda, as suas despesas, compraram aromas, gastaram dinheiro, muita gente gastou dinheiro nisso. Assim confesso-vos poder desconsolar, ou muito que neste infeliz jornada se tem gasto de tempo, de vos poder desconsolar, ou muito que neste infeliz jornada se tem gasto de tempo, de cuidado e de fazenda. E assim como os discípulos iam tristes por ver baldadas e perdidas as esperanças, como que desejavam ver melhorada a sua pátria e restaurado o seu reino. Assim vos concedo que é para entristecer e sentir não se ter conseguido a opulência própria, o dinheiro, e da monarquia, nossa e da monarquia, que das mesmas minas desvanecidas, com tanto boato se esperavam. É contudo tão bom Consolador, Cristo, e tão apressado, que na mesma manhã enxugou as lágrimas das Marias, e na mesma tarde serenou a tristeza dos discípulos, como eu também determino aliviar a vossa hoje. Então vejam, Cristo trouxe consolo para todos. Resumindo-se, pois, a história do Evangelho, que sendo sucedida ontem, reservou à igreja para este segundo dia 2 afetos ou 2 paixões naturais do ânimo, consolou ou curou Cristo. Ele está pegando os 2 evangelhos, as Marias, de manhã cedo, os discípulos de Emaús, à tarde, e desenvolvendo a sua homilia. Indo ao encontro de uma tristeza declarada. E sendo estes mesmos 2 afetos com que os corações da nossa cidade se acham menos quietos e satisfeitos, assim como o Senhor, mostrando-se vivos aos discípulos, sepultou a sua tristeza e ressuscitou a sua esperança. Assim eu, para consolar uma e alentar outra, vos mostrarei vivamente 2 verdades. A primeira, que muito melhor vos esteve não se descobrirem as minas esperadas que descobrirem si. A segunda, que em lugar das minas incertas, que não foram descobertas, vos descobrirá Deus outras certas e muito mais ricas. Ambos estes assuntos parecem temporais, como também eram por causas temporais a tristeza e desesperação dos 2 discípulos à ida. Mas nem por serem temporais, deixou de as consolar o Divino Mestre, para as converter a elas, e a eles em espirituais, como tornaram a volta. O mesmo pretendo eu, com a graça do céu, que me ajudareis a alcançar. E ele rezava uma Ave Maria. Depois dessa Ave Maria começava a segunda parte do sermão. Bom, é um texto muito interessante porque ele diz, olha,
talvez se nós tivéssemos encontrado Minas ali, será que a nossa vida não tinha mudado para pior? Será que nós não teríamos estragado a nossa vida aqui nessa colônia? Será que aquela sede de Eldorado não seria mais uma maldição do que uma bênção? Esse é um tema muito interessante na época, porque em outros lugares da nossa região, da nossa América, quando se encontrou ouro, junto com o ouro, nós tivemos o quê? Mortes, guerra, conflitos, perdemos a paz. E é essa ideia que ele está levantando aqui de fundo, sem contar com a visão teológica que ele propõe que os seus ouvintes desenvolvam. Então, esse é o primeiro sermão, que é bem interessante, que conjuga a ressurreição e um contexto muito característico e concreto da sociedade de Belém naquela época. O segundo sermão é a madrugada da ressurreição. Eu vou falar desse sermão de um modo um pouco mais breve, mas é interessante porque na madrugada da ressurreição ele retoma o tema depois. Esses sermões não foram feitos na mesma semana, com exceção do segundo e do terceiro, que são da mesma semana realmente, tudo indica, pelas pesquisas feitas. Mas esse é feito 2 anos depois. Então ele vai falar das 3 Marias que vão bem cedo para terminar a unção do corpo de Jesus e que encontram os anjos que anunciam que Jesus não está mais ali no sepulcro, mas que ele ressuscitou. E essa experiência que ele quer propor para os seus ouvintes. Ele termina dizendo sempre uma Ave Maria, o exórdio. E a grande pergunta que ele tenta responder é essa: aonde se encontra Jesus? Porque se Jesus não está mais no sepulcro, ele não está mais aqui. E aí a pergunta que ele faz: então onde é que eu posso encontrá-lo? E ele está levantando essa pergunta para o povo que está ouvindo ele na pequena matriz da Catedral da Sé, a futura Catedral da Sé, dizendo: e vocês não querem encontrar Jesus também não? E olha o que ele vai responder. Suposto, pois, que o lugar onde seguramente se acha a Cristo é onde está a sua mãe, pudera eu agora discorrer por todo o mundo, por todos os estados e por todas as fortunas, pobres e ricos, todo mundo que está espalhado aqui nessa região, para fazer uma demonstração universal desta verdade. Mas porque Deus, neste caso, ou casos, como em matéria tão importante, governou com particular providência as penas dos evangelistas, só apontarei o que eles escreveram e os lugares que sinalaram. Então ele vai dizer: onde é que a gente encontra Jesus? Ele vai responder assim: aonde Maria estiver. Aonde Maria estiver. E aí lembrem do nome da nossa cidade, lembrem da devoção mariana que marca a nossa cidade muito antes do Círio de Nazaré, porque a nossa matriz era mariana, a igreja. Depois temos os mercedários, temos a Virgem do Carmo. Então nós temos, digamos assim, uma matriz muito fortemente mariana, que a gente poderia falar sobre as origens disso na Península Ibérica, mas bom, vamos ficar por aqui. E aí ele vai dizer: onde é que a gente pode encontrar Jesus? Vamos pegar a Sagrada Escritura. Ele vai dizer: se nas faltas ou minguantes do necessário buscardes a Cristo, aqui em Belém faltava muita coisa, tinha gente rica e tinha gente pobre, mas mesmo quem fosse rico, em 1650, não é que conseguia trazer um perfume europeu na hora que quisesse. Não conseguia trazer uma Coca-Cola na hora que quisesse também não. Então, em outras palavras, ele vai dizer: aqui tem muita... a gente passa necessidade de alguma forma. Então, se tem falta ou minguante, e você está buscando Cristo, onde é que você vai encontrar? Com Maria. O que Maria aqui aponta? Caná da Galileia. O quê? O milagre das bodas. Está faltando vinho? Ela produz vinho. Está faltando alegria? Ela pode ser medianeira para que Cristo faça um milagre.
Então ele diz, aonde falta, Maria está presente. E se Maria está presente, você encontra o Cristo. É muito interessante o raciocínio do padre Antônio Vieira, mas não é evidente que todo mundo lendo entenda. Se quereis que vos ajude a sustentar a vida, com o trabalho de vossas mãos e o suor do vosso rosto, como filho de Adão, o suor que não é pouco, né? Aqui na nossa terra, a umidade faz a gente suar um pouquinho mais, né? Buscai-o na oficina de José, entre os instrumentos da sua arte, e aí achareis, e a sua mãe com ele. Então, no meio desse trabalho que faz a gente cansar, aqui nessa cidade que tem que ser construída, onde é que eu encontro Jesus? Na oficina de José. No meio do trabalho do dia a dia. Como José trabalhou, eu encontro lá Maria no cotidiano de Nazaré e com ela seu filho. E ele continua. Mas se desprezados e excluídos de todos, vos virdes no maior desamparo, sem casa nem abrigo, buscai-o no portal de Belém, sem casa e sem abrigo. Será que aqui na cidade tinha gente que não tinha casa, não tinha abrigo? Então, é interessante, o Eidorf Moreira, ele não consegue ver a importância desse texto, mas lendo esse texto, eu tenho a impressão que tem uma descrição da nossa cidade junto com uma descrição bíblica. Ele está usando justamente os textos bíblicos para falar de realidades daqueles que estão escutando ele e que moram nessa pequena cidade de Belém. Aonde faltam muitas coisas, aonde tem muita pobreza, aonde o trabalho é duro e árduo, aonde nós temos gente sem casa, gente sem abrigo, ou sem casa digna. E aonde é que a gente vai encontrá-lo? Lá no presépio, com a sua mãe. Porque Jesus também não teve casa. E lá estava Jesus com a sua mãe. Então, são temas que você pode dizer, ler só teologicamente, mas que você pode também fazer uma leitura social da realidade daqui. O que mais ele diz? E os degredados? Os degredados, será que fala alguma coisa disso? Gente que se sente degradado, gente que está longe da sua pátria. Se perseguido, ainda que seja de um grande tirano como Herodes, quiserdes escapar com vida, buscai o fugitivo na peregrinação do Egito, e aí o achareis nos braços de sua mãe. Gente que está longe da sua pátria, gente que está sendo perseguido, gente que se sente em perigo. Que mais? Se vos acontecer que vossa inocência se veja combatida de suspeitas e indícios contrários, se você está sendo injustiçado, numa realidade em que a justiça às vezes era muito autocrática, o que a gente faz? Encontra Jesus. Procura Jesus, ele vai estar junto com a sua mãe, para nos dar consolo, para nos dar força, para a gente lutar contra a injustiça também. Então, é nesse caminho que ele vai desenvolvendo a homilia dele, e me parece muito interessante o caminho. E olha como ele termina esse sermão. É o final. Tudo isso que tenho dito é para todos, em qualquer parte do mundo. Isso é típico da pregação jesuítica. Tem uma dimensão de universalidade e uma dimensão de regionalidade também, ou de particularidade. Tudo isso que tenho dito é para todos, em qualquer parte do mundo, mas para os moradores dessa nossa cidade de Belém, com maior propriedade. Judeus eram os letrados a quem consultou Herodes sobre o lugar onde achariam os magos a Cristo, e responderam que em Belém. Gentios eram os mesmos magos, e o lugar onde o acharam foi em Belém. E como o não acharão em Belém os cristãos da mesma Belém, que tem de suas portas adentro, busquemo-lo com todo o coração, e busquemo-lo nesta casa da Senhora da Graça, na matriz de Belém, porque essa casa é a dela. A cidade era toda pequenina, a igrejinha ficava, digamos, ao alcance de todos. Então todo mundo nas dificuldades podia vir na casa de Maria, encontrar Jesus, para poder
ter força para viver o desafio que batia à sua porta, seja ele qual for, né? Então ele vai usar essa imagem de Belém de Judá, Belém do Pará, por assim dizer, e vai falar da casa da Senhora da Graça. Agora, concretamente, essa casa está aqui, entre nós. E você pode encontrar Jesus com a sua mãe, a Virgem Maria. E ele termina com essas palavras: aqui está. Então ele praticamente, eu vejo ele apontando assim para a Assembleia, não, aqui está. Onde é que está Jesus? Bom, o terceiro sermão, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse PDF para todo mundo, esse PowerPoint, porque meu desejo é só partilhar esse caminho de busca, né? Então, o terceiro sermão, que é muito interessante também, ele é um pouquinho desprezado pelos comentadores. Então, exigiria um pouco mais de discurso da minha parte para colocá-lo em relevo na sua importância. E pela hora que passa, e pelo lanche que nos espera, ali de uma qualidade até pascal, eu diria, eu vou ir para o sermão número 4. Certo? Mas o sermão número 3 você vai receber também trechos dele. Sermão número 4 foi o último na ordem cronológica, é sobre Nossa Senhora da Graça. E o Eidolfo Moreira, ele vai dizer o seguinte, que nesse sermão é uma das peças oratórias mais impressionantes. Ele, que não é um teólogo, fica impressionado com o quê? Com a quantidade de citações. É impressionante. Eu, que sou um teólogo do século 21, que conheço as fontes, eu fico, como é que esse cara conseguia citar tanta gente num sermão, feito num lugar onde não tinha, em teoria, uma biblioteca? Então, em primeiro lugar, muito provavelmente ele tinha uma pequena biblioteca. Provavelmente isso é um indício que havia uma biblioteca interessante em 1656, ou seja, 40 anos depois da cidade de Belém ter sido fundada. Porque não tinha como ele citar a memória tudo isso. Ele cita São Bernardo de Claraval, ele cita Santo Anselmo, ele cita São Tomás de Aquino, ele cita os padres da igreja, ele cita autores gregos, autores latinos. É uma quantidade imensa de citação que faz desse sermão uma espécie de pérola teológica, literária e teológica. Então, é um sinal de que os jesuítas tinham uma ótima biblioteca, ou pelo menos uma razoável biblioteca, nesse período, já. Né? Bom, então, dito isso, início do sermão. É muito bacana, por quê? Nós temos um registro histórico da data da festa da padroeira em Belém. Quem deu? Vieira. Quando é que se celebrava a festa da padroeira de Belém? Não tinha sírio, não tinha nada. 15 de agosto. Dia de Nossa Senhora da Assunção. Que era o título da padroeira da matriz. E ele vai dizer que ele não entende por que quiseram fazer a festa no dia 15 de agosto, se o título é Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça está ligada ao presépio. É Natal. Mas os católicos daqui, como coisas que acontecem em alguns lugares apenas, quiseram celebrar Nossa Senhora da Graça no dia da Assunção. E ao fazer esse discurso, olha o que ele diz, ele vai explicar isso. Grande dia, grande festa, grande evangelho. Aí tem os 3 desafios dele. É dia da Assunção, Nossa Senhora sobe ao céu, glória. É dia da festa da padroeira, Nossa Senhora da Graça. E o evangelho não tem nada a ver, nem com uma coisa nem com a outra. O evangelho é Marta e Maria na casa de Betânia. Então ele tem um desafio, ele diz, é grande o dia, Assunção, é grande a festa da padroeira, é grande o evangelho e eu estou perdido aqui no meio. Eu tenho que fazer uma homilia
juntando essas três coisas que não são óbvias. O dia é grande, porque é aquele formoso dia em que a Virgem Maria, depois de pagar o tributo à morte, como verdadeira filha de Adão, ressuscitando logo como verdadeira mãe de Deus, subiu ao céu a gozar para sempre a glória de sua vista. A festa é grande, Assunção, a festa é grande, Nossa Senhora da Graça, como estão nos registros da matriz desde o início, que nasceu em 1617, com um pároco nomeado em 1617, João de Mendonça, e o João e de Mendonça, né, nós compartilhamos esses dois nomes. Título desta igreja matriz, a primeira e maior de uma tão dilatada província e cabeça de todas. Ele vê como uma cabeça de praia, como uma espécie de visão bélica, que você precisa entrar terreno adentro da floresta. O evangelho é grande, porque nele, debaixo dos misteriosos nomes de Marta e Maria, se apresenta a dimensão ativa e contemplativa da vida evangélica. Em outras palavras, ele também quer dizer para o povo: ô meu povo, tem que trabalhar que nem Marta, mas tem que rezar que nem Maria também. Esse era o evangelho do dia. É finalmente grande a dificuldade de concordar tudo isso aí. E ele vai dizer, vamos tentar colocar em ordem as coisas. Então ele vai dizer, o motivo que tiveram os antigos fundadores para que, havendo levantado este templo, debaixo do título de Senhora da Graça, unissem a celebridade do mesmo título ao da gloriosa Assunção da mesma Senhora, não consta, nem ficou em memória. Mas nesta que parece sem razão, impropriedade, acho eu 3 grandes propriedades adequadas, ou seja, razões. Ou seja, eu não sei por que eles fizeram isso. Parece não ter lógica, mas pensando, refletindo, eu encontrei 3 razões pelas quais a gente possa unir essas duas coisas. A primeira, porque a graça é o direito por onde se deve aos justos a glória. No catolicismo a gente fala que de graça em graça a gente vai para a glória. Então a graça prepara para a glória, primeiro. Porque a glória se distribui a cada medida da graça. Quanto mais você vive na graça, mais você vai receber a glória. É um segundo princípio teológico também. A terceira, porque quando acaba de se aperfeiçoar a graça, ou seja, essa vida terrestre, você morre e se vai para o céu, vai entrar na glória. Então, terminou a graça, entra na glória. São as 3 razões para unir as duas coisas. E aí, eu não coloquei o texto, e aí onde é que entra Marta e Maria? É porque nesse caminho de graça você tem que aprender a trabalhar e rezar e trabalhar, como Marta e Maria. Ele vai desenvolver a primeira razão, ele vai desenvolver a segunda razão, ele vai desenvolver a terceira razão, e aí, no final, depois de ter citado uma enormidade de fontes, ele vai citar São Bernardo e vai fazer a conexão com a misericórdia e com a nossa condição de pecadores. No final, ele une a graça, glória, esse tema, com a misericórdia. Aí, leio o Vieira. Assim prostrados diante do vosso soberano acatamento, só para lembrar, nas igrejas não tinha banco não, viu, na época. Não tinha banco. Então o pessoal ficava de pé normalmente. Quem não podia dava uma sentadinha, mas só quem não podia mesmo, ficava de pé. A maioria das pessoas durante o rito. Imagina o quanto durava, porque essa homilia do Padre Vieira, eu levo 3 horas para ler. Eu fico com medo, assim, do desgaste físico e psicológico de quem ouvia ela lá na igreja, né? Ele devia resumir um pouco ela. Então, assim prostrados diante do vosso soberano acatamento, como o trono da graça, vos pedimos unicamente esta, que vos estimastes sobre todas.
E confiadamente, Senhora, vos fazemos esta petição, esse pedido, debaixo da promessa do vosso apóstolo. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. O raciocínio teológico é esse. Aquela que viveu na graça, cheia de graça, foi para o céu e está na glória. Estando num lugar privilegiado, porque viveu cheia da graça, ela pode interceder por nós. E nós precisamos. Por isso a gente pede para ela que ela tenha misericórdia de nós e interceda junto ao seu Filho por nós. Graça e misericórdia nos promete debaixo do vosso amparo. E como nos pode faltar a graça ou a misericórdia, sendo vós Maria, Mãe da Graça, título da igreja, e Mãe da Misericórdia, Maria Mater Graça e Mater Misericordia, como é Mãe da Graça, não só tendes abundantíssima graça para vós, mas tendes também para os vossos filhos, que são pecadores. Quando eu leio isso, entendam, eu leio isso numa perspectiva também da nossa devoção à Nossa Senhora. Quer dizer, homilias como essa foram fomentando no coração dos homens dessa cidade, não tão acolhedor ao Evangelho, como o próprio Antônio Vieira vai dizer em outros textos, que às vezes eram corações duros, que às vezes eram corações que poderiam ser agressivos, né? Mas vai fomentando um amor muito grande, eterno, pela Virgem Maria. E o texto termina assim. E se Eva nos perdeu a graça, vós, como reparadora de todas as suas perdas, a deveis não só por misericórdia, senão por justiça e por restituição a seus filhos. O mesmo inimigo que ela tentou e venceu, nos tenta também a nós e nos pretende vencer. Pelo que, Senhora da Graça, a vós vos pertence defender-nos de suas tentações e astúcias. E não só vos dizemos, tu nos proteges, tu nos dás a proteção, mas para que esta proteção seja agora e na hora da nossa morte. Este ditoso dia, Senhora, foi aquele em que, pagando como filha de Adão o tributo à morte, na mesma hora em que começou a vossa glória, se consumou a vossa graça, pelo que, Senhora da glória e da graça, Assunção e o título da padroeira, por vossa santíssima morte, nos concedei para nossa uma tal hora em que, acabando esta miserável vida em graça, na eterna e felicíssima, possamos acompanhar vossa glória. Entendam, aqui tinha hospital? Formalmente não. Se alguém ficava doente, recorria ao quê? Chá, ervas. Então, entendo que para alguém que vinha da Europa, estar aqui, era uma experiência de abandono nas mãos de Deus também. Você estava num lugar que você não podia facilmente recorrer a certos benesseres da civilização ocidental, a certos elementos tecnológicos, científicos, hospitalares e etc. Então, o que muitas vezes a pessoa que estava aqui não tinha essa segurança de uma grande cidade, ela tinha que encontrar a segurança dela onde? Pois é isso aí. Tem que encontrar de alguma forma na transcendência, no absoluto, em Deus. Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar do mal, Ele vai nos curar. Então, essa dimensão religiosa, às vezes ela convive até com cinismo econômico, social, político. Mas ela é necessária para manter um certo equilíbrio antropológico. Por quê? Porque se está numa região muito nova, se está num ambiente com uma série de desafios e, de certa forma, não temos uma série de seguranças que cidades maiores nos oferecem. O sermão número 5 é aquele que ele fez depois de ter sido expulso.
e que ele vai para Lisboa e vai ser convidado lá a falar para a corte. Aí ele solta o verbo. Mas ele solta o verbo com uma classe impressionante. Porque eles tinham acabado de ser expulsos, e aí ele espera a Epifania. A Epifania fala do quê? Fala de evangelização dos gentios, de quem não é evangelizado, era o que eles faziam aqui também com os índios. Fala de Belém, Epifania aconteceu na cidade de Belém de Judá, e fala de Herodes que persegue os inocentes. Aí ele vai dizer, também teve um Herodes que perseguiu a gente. Ou seja, a população local, os colonizadores daqui, achando que os jesuítas defendiam demais os índios, expulsam eles daqui, como expulsaram no Rio de Janeiro os jesuítas antes, em 1641, se eu não me engano, ali nessa faixa de tempo aí. Bom, então essa é a oportunidade. Segundo Eidolfo Moreira, esse é um dos sermões em que ele mais fala da nossa região. E fala de modo, às vezes, explícito e às vezes implícito. Mas vale a pena ler esse texto, porque ele o considera o mais amazônico dos sermões pregados por Vieira. Então ele começa com uma denúncia. Fantástico. Imagina, eu queria ser um mosquitinho para ouvir, uma mosquinha para ouvir essa homilia lá na corte portuguesa. Para que Portugal, na nossa idade, possa ouvir um pregador evangélico, será hoje o evangelho o pregador. Esta é a novidade que trago do Mundo Novo. Eu que acabei de chegar lá do Mundo Novo, eu vou deixar o evangelho pregar o que eu não posso pregar explicitamente. O estilo era que o pregador explicasse o evangelho. Hoje vai ser o contrário. O evangelho vai explicar o problema do pregador. Fantástico, né? O modo dele de falar. Não sou eu que hei de comentar o texto é que me há de comentar a mim. Nenhuma palavra direi que não seja sua, porque nenhuma cláusula tem que não seja minha. Ou seja, eu me vejo totalmente nessa história. Eu repetirei as suas vozes, ele bradará os meus silêncios. Não posso dizer tudo. Deixa o texto falar. Praz a Deus que os ouçam os homens da terra, para que não cheguem a ser ouvidos no céu. Para que Deus não castigue aqueles que fizeram o que fizeram conosco. E aí, ele continua. Falando da Epifania, os reis magos, para quem não sabe, vieram gentios e se tornaram fiéis. Aqueles magos vieram adorar Jesus, encontraram em Jesus a fé. Vieram idólatras e tornaram cristãos. Esta é a nova glória da igreja, que ela hoje celebra. O evangelho, nosso pregador, refere. Demos-lhe atenção. Ele está dizendo, essa é a glória da igreja. Levar o evangelho a quem não conhece. Nós estávamos fazendo isso e fomos expulsos. E essa coroa que se diz cristã, não vai fazer nada? Levantou o demônio. Este fumo... vamos ler, eu acho que faltou um parágrafo antes, né? Sim, o autor fala de duas epifanias. A primeira vocação da gentilidade foi nos dias de Herodes. A segunda, quase em nossos dias. A primeira foi quando Cristo nasceu. A segunda já se contavam 1.500 anos. O que tem 1.500 anos depois do nascimento de Cristo? Chegou no Brasil, né? 1.500, caravela portuguesa. Então ele está falando disso. A primeira foi por meio dos reis do Oriente. A segunda por meio dos reis do Ocidente. Aí pensa na Europa, qual é o país que está mais no Ocidente? Portugal. A segunda por meio dos reis do Ocidente e dos mais ocidentais de todos, que são os de Portugal. É incrível assim como ele consegue elaborar, independente de ideia, se a gente é católico ou não é, gosta ou não gosta, não interessa. O fato é que, de um modo, a literatura é fantástica. O recurso de linguagem é encantador. O raciocínio é muito claro. Levantou o demônio, este fumo ou assoprou este incêndio entre as palhas de... Ele descreve Belém assim.
4 choupanas, né? Por que ele faz isso? Porque Belém de Judá. Aí tem o Eidolf fica meio chateado, porque acha que ele diminui muito Belém, né? Mas, na verdade, ele está falando de Belém de Judá. Belém de Judá era, segundo a profecia de Miqueias, a menor das cidades. A menorzinha. Por isso ele vai descrever Belém pequenina, e por isso ele vai exagerar nesse pequenina aí. Deu para entender isso? Então, você tem que ter um pé na teologia e um pé, digamos, na realidade que ele está descrevendo. Então, assoprou este incêndio entre palhas de 4 choupanas, que com o nome da cidade de Belém puderam ser pátria do anticristo. Ele vai comparar o espírito que moveu Herodes a matar as criancinhas de Belém, de Judá, com o espírito que moveu os colonos que tramaram contra os jesuítas para expulsar os jesuítas, mas por detrás disso tem uma criancinha que está morrendo. Na visão dele, essa criancinha que está morrendo são os novos batizados, ou aqueles que estão se preparando para serem batizados. Ele está falando dos índios. Então, isso é muito interessante, mas eu não vejo os comentadores capazes de, pelo menos os que eu encontrei, de interpretarem dessa forma. E verdadeiramente que se as escrituras, não nos ensinam que este monstro há de sair de outra terra e de outra nação, já pudéramos cuidar que era nascido. Treme e tem horror a língua de pronunciar o que viram os olhos. Mas sendo o caso tão feio, tão horrendo, tão atroz, tão sacrílego, que não pode dizer, é tão público e tão notório, que não se deve calar. Eu não vou dizer, mas não posso calar. Então deixa o evangelho falar. Ouçam, pois, os excessos de tão nova e tão estranha maldade, os que só lhe podem pôr o remédio. E se eles, o que se não crê, faltarem à sua obrigação, não é justo, nem Deus o permitirá, que eu falte a minha. Por quê? Porque ele era o provincial, gente. Ele era o responsável de toda a missão aqui. Ele não era só um padre entre tantos. E ele tem esse peso. Eu era o responsável. E agora, pregando aqui, eu sou responsável por falar a verdade para vocês também. Por isso ele diz, o ofício que tive naquele lugar e que tenho neste, posto que indigno de ambos, são os que, com dobrado vínculo da consciência, dobrado 2 vezes, me obrigam a romper o silêncio, até agora observado ou suprimido, esperando que a mesma causa, por ser de Cristo, falasse ou perorasse por si e não por ela. Quem havia de crer que com a mesma violência e afronta lançassem de suas cristandades aos pregadores do Evangelho, com escândalo nunca imaginado dos antigos cristãos, sem pejo dos novamente convertidos, e à vista dos gentios atônitos e pasmados, os há pouco convertidos, seria talvez uma tradução melhor, para mais clara. Essa tradução eu encontrei lá, é um acervo digital de textos, certo? Existe uma tradução melhorada, na edição Loyola, tem vários volumes aqui, certo? E está bem melhor a tradução, mas eu estou recorrendo a esse acervo digital pela facilidade de exposição nos slides, tá certo? Não me desculpem por isso. Quem havia de crer que até mesmo os párocos não perdoassem e que chegassem aos despojos de suas igrejas. Pô, aqui a gente tem que dizer um detalhe. O pároco daqui, da matriz, do que seria a catedral mais tarde, não gostava dos jesuítas também. Então ele entra no complô contra os jesuítas. Ele instiga também a população contra os jesuítas. Por isso que ele fala de párocos. No plural, para não dizer o pároco, só tinha uma paróquia na época. Ia ficar muito descarado, né? Então, párocos no plural, assim, fica mais, digamos, elegante. Com interdito total de culto. Então os jesuítas saíram, em outras palavras, o que ele diz? As suas igrejas ficaram despojadas, porque eles levam o Santíssimo Sacramento com eles. Não tem mais missa, não tem mais batismo, não tem mais o culto. As igrejas ermas, os batistérios fechados, os sacrários sem sacramento. E, gente,
Depois eu convido vocês para fazer uma visitinha comigo arqueológica aqui do lado. Na última vez a gente fez uma visitinha aqui atrás do altar-mor. Mas brincando com vocês, mas é sério, nós fechamos aqui um pedacinho, né, aqui da calçada, aqui do lado da igreja, para as obras, né? Então tem um tapumezinho ali. Tem 2 meses. É incrível como está nascendo mato. Mato crescendo ali. Imagina uma igreja no meio do interior do nosso Pará, depois de 3, 4 anos sem os jesuítas, virou mato. Se perde dentro do mato. Então, aqui quem é da região consegue entender isso. Sem sacrifício, sem a missa, isto é o que lá se viu então. O que será hoje o que se vê? E o que se não se vê? Não falo dos autores e executores destes sacrilégios, tantas vezes e por tantos títulos excomungados, porque lá lhes ficam papas, que os absolvam. São autoridades que parecem absolver aquele pessoal que fez isso contra eles, né? Falsos papas, no caso. Mas que será dos pobres e miseráveis índios, que são a presa e os despojos de toda esta guerra? Porque a guerra é em torno dos índios. Então ele está dizendo assim, por que querem a gente longe? Na visão dele, eles defendem os índios. E os colonos querem usar os índios de modo indevido. Por isso, afastam os jesuítas. Ele pergunta, que será dos cristãos? Que será dos catecúmenos? Que será dos gentios? Nesse dia de Epifania que se fala de evangelho que chega aos gentios. Aí, olha como ele vai descrever as igrejas da nossa região. Se edificamos com eles as suas igrejas, meus queridos, os jesuítas trabalhavam braço a braço com os índios. As reduções jesuíticas no Paraguai, na Argentina, no sul do Brasil, em São Miguel, por exemplo. E também aquilo pouquinho que nós temos, eu estava conversando com o arqueólogo aqui da UFPA, que trabalha aqui com a gente, que tem descobertas interessantes sendo feitas aqui do lado, já, graças a Deus, e outras que vão acontecer proximamente, se Deus quiser também. Tem indícios de coisas interessantes vindo por aí. Mas ele estava falando sobre isso outro dia, né? A questão do cemitério que ele escavou ali naquela região, meu nome com U, sempre com U, só que eu não sei pronunciar, não sei o que, Urururu. Tem um cemitério onde tinha redução jesuítica também, que hoje faz parte do terreno da UFPA. Só que eu não me lembro agora o nome. Murucutu, é? Hã? Utinga, mas não é Utinga, é um outro nome, tem um nomezinho, que é sempre U no nome. Depois eu procuro isso. Vai bem. Então ele vai descrever, cujas paredes são de barro, as colunas de pau tosco. Você sabe que os jesuítas trouxeram descrições do Bettendorf, descrições do... Como é o nome desse padre aqui? Antônio Henrique Leal, descrições do padre José de Moraes, que escreve a história dos jesuítas até o século XVIII. Eles traziam irmãos austríacos para fazer órgãos de madeira aqui. Então, eles faziam no interior órgãos para tocar música sacra de madeira. A irmã está rindo aqui porque ela imagina o trabalho que deve dar para fazer um órgão de madeira. Pois é, né? Com canas na nossa floresta. Colunas de pau tosco, as abóbadas de folha de palma, sendo nós os mestres e os obreiros daquela arquitetura. Tem descrições do padre Antônio Vieira em São Luís, trabalhando na expansão do colégio que foi feito em São Luís, do lado da igreja que era confiada aos jesuítas. Em que ele trabalhava, e o próprio comentadores que não são católicos, viu? E são leigos, e que descrevem como ele trabalhava igual aos outros ali para ajudar a edificar essas construções. Obreiros daquela arquitetura com o cordel, com o prumo, com a enxada, com a serra, os outros instrumentos que também nós lhes damos na mão. Eles servem a Deus a si, nós servimos a Deus e a eles, mas não eles a nós.
Então, às vezes a gente tem uma visão assim um pouco demasiadamente, ao meu ver, unilateral, que apresenta, né, apenas os jesuítas se serviram dos índios. A tese fundamentalmente é essa. Não estou negando isso. Mas na cabeça dos jesuítas a gente tem que sempre entender como a pessoa na época pensava. E a pessoa na época pensa como um serviço recíproco. E a gente tem que ser fiel às fontes. Ler as cartas, ler como eles escrevem. E eu vejo muitas vezes nesse tipo de reconstrução histórica uma certa superficialidade nessa análise daquilo que os autores que viveram em primeira pessoa esses desafios escrevem sobre isso. Tudo bem, você pode até relativizar o que eles dizem, mas primeiro temos que ler, né, o que ele diz. Tudo. Para a gente poder ter uma imagem mais completa. E os magos voltaram para a sua terra, no final. Então, depois deles escrever tudo isso... passou muito? Não, pois é, mas era isso mesmo, era para passar mesmo. Bom, então ele vai descrever esse panorama de construção de uma igreja para anunciar aos gentios. E aí depois ele vai dizer, no final do evangelho, os magos voltam para sua casa, mas eles voltam por um caminho novo, diferente. Aí olha o que ele vai dizer. Se os magos voltassem pelo mesmo caminho, passassem em Herodes, era o fim de Jesus. Herodes ia ter informações sobre Jesus e seria um perigo muito grande para o Cristo. E os magos, quando escapassem, não fariam fruto que fizeram nas mesmas terras, convertendo-as, como as converteram todas, a fé e a obediência do rei que vieram adorar, Jesus, e de cujos pés não levaram nem quiseram outro despacho. Tudo isso se conseguiu, e tão felizmente se conseguirá também agora, com a mesma felicidade, se o oráculo for o mesmo. Mande o soberano oráculo, tornem para a mesma região, e mande eficazmente que seja outro o caminho. O que ele está querendo dizer aqui? Os magos voltaram para a terra deles por uma outra região. O que ele está pedindo no final da homilia dele? Vamos fazer isso de novo? Ô rei? Os magos voltaram para evangelizar as terras pagãs deles. Nós queremos voltar para lá para evangelizar. Mas não da forma como a gente foi. De um modo novo. A você decidir. Nós estamos dispostos a voltar. Para continuar a nossa missão. Mas não do mesmo modo. Então, vejam que a coragem dele de dizer isso na corte. Certo? Bom, últimas observações. Eu já falei um pouquinho que o Eidorf fica um pouco frustrado porque vê pouca relevância para a geografia da região, os discursos do padre Antônio Vieira, mas ele compreende também o seu estilo. Isso é muito positivo no modo como ele apresenta a questão. E aí ele fala, por exemplo, desse documento escrito lá em Cametá. Eu faço questão de citar aqui no artigo sobre o Eidorf que eu já fiz referência. De qualquer modo, é preciso ressaltar, tratando-se da relação entre Vieira e os cenários amazônicos, é que foi precisamente em Cametá, às margens do rio Tocantins, que Vieira produziu um dos principais documentos de sua história como pregador, missionário e homem de Estado. A chamada Carta Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, primeira e segunda vida do rei Dom João IV, escritas por Gonçalo Eanes Bandarra. Então, essa obra ele vai escrever lá em Cametá. Escrita em 1659 e formalmente dirigida ao bispo do Japão, que era um jesuíta, André Fernandes, a carta pretendia confortar a rainha Dona Luísa de Gusmão, justamente pela morte de Dom João IV, ocorrida em 1656. O documento depois se transformaria em forte. É um documento muito interessante, fala bastante da nossa região, escrito em Cametá, mas também
vai ser usado pelos inimigos do Vieira para acusá-lo no Tribunal da Inquisição. Bem, o que eu tinha que dizer, de certa forma, com não tanto sucesso, com alguma frustração da minha parte, porque eu pensei poder terminar por volta de 5h20, mais ou menos. Peço desculpas a todos. Começamos com 5 minutos de atraso, mas isso significaria poder terminar às 5h20. E aí, convido vocês, se quiserem, se puderem, a fazermos um canto final. E também, claro, depois a gente abre para perguntas, se tiverem, ou comentários, ou outros tipos de colocações, se necessárias. Vou me voltar para a Virgem Maria e vou entoar o cântico que está aqui, Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia. Qui